Fala, rapaziada, aula 7 aqui. Então, bora lá. A aula de hoje aqui, a gente vai estar aprendendo sobre análise fundamentalista, a abertura de bolsa, a famosa abertura de bolsa de Nova York, certo? Então, o que acontece? Para a gente utilizar essa análise fundamentalista, a gente precisa de um recurso externo, que é, no caso, a Investing. Aqui, ó, eu tenho o site da Investing salvo aqui já, mas para quem não sabe, o site da Investing é esse aqui, ó, www.investing.com. Você entra no site, certo? Você vem aqui, ó, na aba Carteiras. Clicou, provavelmente ele vai pedir para você ter uma conta aqui na Investing, tá? Você faz um cadastro aqui ou loga com o Facebook. O meu é logado com o Facebook para não ter BO e já ir direto ao ponto. Então, feito isso, você vai vir aqui em carteiras, aí você pode estar criando uma nova carteira. Se vocês não têm nenhuma adicionada, pode estar vindo aqui mesmo, aqui você consegue clicar e alterar o nome dela, aqui ó, você pode estar digitando, eu vou deixar a minha desse jeito aqui mesmo, certo? O que vocês vão fazer? Primeiro passo, aqui onde está escrito adicionar código, vocês vão copiar o que vocês estão vendo aqui na aula, que no caso são esses códigos aqui, ó, DXY, você vai vir aqui e digitar DXY, aí vai ser esse primeiro aqui, ó, índice dólar. Clicou, ele já vai adicionar lá. Depois você vai vir aqui, VIX, digita lá, VIX. Depois VX, digita VX. US500, digita US500. DAO, digita aqui DAO. NDAQ, digita aqui NDAQ, certo? Aí vocês vão... Oh, caramba, cliquei em alguma coisa aqui. Foi mal, tropa. Rapidão. Aí vocês vão fazer o quê? Coloquem sempre nessa ordem aqui, tá? Porque aqui é a ordem que eu coloco já de importância dos índices. Então, o que vocês vão fazer? Geralmente eu puxo assim, ó, para cá. Eu puxo e arrasto para que eu consiga deixar ele minimizado para eu observar isso daqui na hora que eu for fazer a minha operação, certo? Aqui, como eu estou no gráfico da Cotex, ela não me permite eu abrir o gráfico do mercado aberto, porque agora são 9h56 no horário que eu estou gravando essa aula aqui, e nesse exato momento ele ainda está aberto o gráfico do OTC, porque hoje é um domingo, correto? Mas, mesmo assim, eu abri aqui EURUSD e o USDJPY, só para vocês entenderem que é essas paridades aqui, EURUSD e o USDJPY, que quando estiverem abertas lá no mercado aberto, vocês vão abrir essas duas paridades aqui, correto? Como vocês podem observar, aqui ó, tá a bandeirinha dos Estados Unidos, então esses são todos índices e bolsas americanas, ou seja, elas foram feitas aqui para estar dizendo informações para nós do dólar, do USD, ou seja, a nossa entrada, ela deve ser feita no SDJPY, observando o que está acontecendo no USD e vice-versa, porque eles são pares inversos. Então, possivelmente, se o USD está caindo, o euro ele vai subir. E se o euro vai subir, o USD ele vai descer. E como que a gente vai saber se o dólar vai descer ou se ele vai subir? É simples. Prestem atenção. É simples, mas não é fácil. Vamos lá. Índice dólar. Qual a importância dele, Kelvin? Mínima. É uma importância mínima. Porém, ele também é um critério que a gente usa como desempate, vamos dizer assim. A gente utiliza ele como desempate. Então, vamos lá. VIX e VIX futuros, prestem bem atenção. VIX e VIX futuros, esses dois índices aqui. Aqui, ó, ele está me mostrando aqui, ó. O VIX e o VIX futuro é o de baixo. Esses dois aqui representam o medo dos investidores. O medo dos investidores. Então, se ele está positivo, ele significa que sim, os investidores estão com medo, o português está ótimo hoje. Significa que os investidores estão com medo e isso é algo ruim para o dólar, ou seja, a tendência é que o dólar desvalorize e o gráfico desça.
Então, eu preciso que os VIX estejam positivos e as bolsas negativas. Por quê? As bolsas não têm nada a ver com o VIX. O VIX positivo é medo e o VIX negativo é sem medo. Ou seja, se o VIX ele está positivo e as bolsas estão negativas, bolsas negativas, elas representam que é algo ruim para o dólar. Então, se elas estão negativas, no caso aqui, ela está 1 negativo e 2 positivo, mas eu estou dando exemplo como se tivessem todas vermelhas aqui, ó, esses 3 últimos aqui. Imaginem que eles estão vermelhos. Então, se todos estão vermelhos e esses 2 aqui estão positivos, mano, é quase certeza, 90% de certeza, que o USD-JPY vai derreter para baixo. E se ele vai derreter para baixo aqui, o euro-USD vai estourar lá para cima. Ou, no mínimo, ele vai surfar ali um pouquinho para cima, tá ligado? Então, qual que seria a nossa entrada ideal? Ideal, só opere em abertura de bolsa quando todas essas confluências estiverem batendo. VIX positivo significa medo. Então, o VIX ele é ao contrário das bolsas. As bolsas positivas significa coisa boa para o USD. Então, o USD iria subir. Agora, se as bolsas estão negativas, aí significa que é ruim para o USD. O VIX tem um leve detalhe em relação às bolsas. As bolsas, o horário dela de abertura é às 10h30, tá? 10h30 da manhã. Estou mostrando aqui na tela para vocês. 10h30, horário de Brasília. Tá? Horário de Brasília. Aí. Horário de Brasília, 10h30. Ou seja, 10h30, se você abrir a Investing, tiver aqui com o gráfico aberto, você vai ver que essas três bolsas aqui, elas vão começar a se movimentar. Então, aqui na frente, ali onde é que tá os numerozinhos ali, eles vão começar a positivar ou negativar. Ou eles podem também estar positivo. Salve, minha tropa! Passando aqui para avisar o seguinte, esses operacionais só vai funcionar se você fizer oficialmente parte da família Cash Out. E para você fazer parte, você tem que se inscrever no canal, clicar aqui ó, na descrição do vídeo, lá você vai entrar pro grupo oficial da família Cash Out. Então, o que você está esperando? Bora! E positivar mais, ou negativo e negativar mais. Não quer dizer que se ele está vermelho, ele tem que ficar verde, ou se ele está verde, ele tem que ficar vermelho, tá? Tem que prestar bem atenção nesse detalhe também. Então, bora lá. 10h30, exatamente 10h30, de preferência que você já esteja no gráfico por volta das 10h28, no mínimo, tá? No mínimo, para você não chegar atrasado. Então, 10h28, você está lá no gráfico, vai pegar aqui, abrir o EURUSD e o USD-JPY. Aí você vai vir aqui e observar essas três bolsas aqui, quando der 10h30, o que vão estar acontecendo com ela. Só que antes das 10h30, vocês têm que estar de olho nisso daqui, ó, que é o VIX e o VIX futuro. Por que VIX e VIX futuros? Porque o VIX ele representa o medo dos investidores ali no momento. E o VIX futuros significa o futuro do medo dos investidores. É um índice que faz uma previsão futura. Então, se o VIX do momento ali está dizendo que os caras estão com medo e o futuro está dizendo que eles estão com medo, é porque eles estão com muito medo, tá ligado? Então, eles vão retirar o dinheiro deles do mercado cambial, que é isso daqui, e vai investir em outras coisas, em ações, em fundo imobiliário, em cripto, sei lá o que os caras investem. Menos, nesse dia, menos no mercado cambial, que é o mercado aqui do Forex, certo? E, caramba, fugiu a palavra. Mas aqui, dos pares de moeda, certo? Mas, enfim, vamos lá. Então, tendo isso em mente, a gente sabe que o VIX e o VIX futuros, a gente tem que observar eles, de preferência, 1 hora antes e 20 minutos antes da abertura de bolsa. Por quê? Porque daí você consegue ter um comparativo se ele também fez uma alteração. Porque ele só altera, esses dois aqui, ó, eles só alteram
antes das 10h30. Depois das 10h30, é só as bolsas que vão estar negativando ou positivando. Eles ficam travados. Depois das 10h30, eles ficam travados. Eles não vão alterar em nada. Aí, depois das 10h30, vocês vão observar somente as bolsas, correto? Antes das 10h30, tipo 9h30, 10h10, por ali, vocês podem estar observando o que foi que aconteceu com o VIX. De preferência, 1 hora antes e uns 20 minutos depois. Aliás, 20 minutos antes. 1 hora antes e 20 minutos antes. Os VIX, tá, rapaziada? Os VIX. Agora, a bolsa só após as 10h30, correto? Então, como que vai funcionar a nossa entrada? Se o VIX estiver dizendo que está positivo e as bolsas negativarem, é um put no USD JPY ou para 3 minutos de expiração ou para 5 minutos de expiração. Ou seja, quando você estiver lá no gráfico, no USD JPY, às 10h30 da manhã, se aqui tiver positivo esses dois, deixa eu apagar ali para vocês entenderem. Se esses dois aqui, ó, tiverem positivos e aqui vocês perceberem que as bolsas elas negativarem, positivo aqui em cima, os dois, e negativo os três aqui embaixo, vocês vão pegar um put para baixo aqui, ó, abaixo. Vai pegar uma venda para 10h33 ou 10h35. Não tem importância muito em relação ao horário, tá? Vocês têm que observar ali também a questão de, tipo assim, faz parte meio que de catalogação em tempo de tela, mano. Se de repente vocês observarem ali, pô, para 5 minutos eu tava pegando todos os dias e tava dando bom, e de repente ele começou a dar ruim para 5 minutos, mas para 3 minutos estaria dando melhor, volta para 3 minutos. E aí passa a operar para 3 minutos. Agora, se ele está dando ruim para 3 minutos e está dando bom para 5 minutos, fica nos 5 minutos. Entendeu? Então, no caso, seria para 10h35. Eu costumo pegar sempre para as 10h35, porque eu divido taxas. Então, se eu divido taxa, eu vou ali, pego a minha entrada. Se eu vejo que ela vai ir contra, mano, aí eu pego uma operação contrária. Se eu entrei vendida, eu vou pegar uma compra, tá ligado? Mas eu não recomendo vocês dividirem taxa caso vocês estiverem fazendo uma entrada já com o valor de stop diário de vocês. Se vocês falam assim, não, eu posso perder só R$10 no dia, se você vai entrar lá para dividir taxa, você não vai ficar dando entradas de 10, 10, 10, 10, 10, porque senão você vai estopar a semana inteira, entendeu? Agora, o que vocês poderiam estar fazendo, no caso da Equioption, dá para você entrar com um valor menor, mas aqui não dá. Então, tipo assim, daria para vocês dividir taxa, 2 taxas de R$5, porque o valor mínimo da Cotex é entradas de R$5. Então, daria para você dar 2 entradas de R$5 com um stop de R$10 no dia, caso vocês quisessem entrar com o valor do stop, certo? Mas é só um adendo aqui também para vocês. Mas, resumindo, VIX positivo, bolsas negativas, put no USD JPY e call no euro. VIX positivos e bolsas negativas, call no euro, put no USD. Eu falei a mesma coisa, só que eu só inverti aqui só para reforçar para vocês. Uma entrada, ela é sempre ao contrário da outra. Se você vai entrar vendido no USD, você vai entrar comprado no euro. Ou você pode pegar apenas em um dos dois pares, para não ficar confuso. Então, opta por estar pegando somente no USD JPY. Até vocês conseguirem pegar a malícia, conseguir pegar o jeito ali, aí vocês fazem a entrada nos dois pares. Caso contrário, faz só no USD JPY para não confundir a cabeça de vocês. Fechado? Então, vamos lá. Vou dar um outro exemplo. Tá, Kelvin, mas e se o VIX, ao invés de ele estiver positivo, ele estiver negativo? Se esses dois aqui, ó, um exemplo, se eles estivessem negativos, aí a sua entrada mais forte seria, caso eles estivessem negativos, isso daqui seria que os investidores estariam sem medo, certo? Então, você precisaria que
as bolsas aqui estivessem positivas. Porque se elas estão... nossa, véio, hoje está difícil de eu falar. Se os VIX estiverem negativos, significa que os investidores estão sem medo. Isso é bom para o USD, certo? Então, se os VIX estão positivos e as bolsas estão... aliás, puta que pariu, confundi. Perdão, rapaziada. Se os VIX estão negativos e as bolsas estão positivas, VIX negativo e bolsa positiva, aí é um call no USD, certo? E um put no euro, porque a probabilidade do USD subir, os investidores estão sem medo, então se eles estão sem medo, eles vão investir forte. Então, VIX negativo, sem medo. Bolsas positivas é algo bom para o USD. Então, a gente pegaria um call, uma compra aqui, ó. Deixa eu apagar esse outro aqui, ó. Aí, no caso, a gente pegaria um call, uma compra no USD JPY para 3 ou 5 minutos, correto? É isso, então, rapaziada. Qualquer dúvida, vai ter as lives aí para vocês estarem assistindo e tirando dúvida ao vivo. Fechou?